Atividade 4. Multiplicação de fração e a reta numérica. Carlos pretendia caminhar 2/3 de uma pista de corrida, porém acabou caminhando apenas 1/4 do trecho pretendido. Como podemos descobrir que fração da pista ele percorreu? Então, imagine que a reta abaixo seja o desenho da pista onde Carlos foi caminhar. Então aqui a gente tem, do 0 a 1 corresponde à nossa pista toda. Ele pretendia caminhar, até o 2/3 dessa pista, que é essa parte aqui, destacada em vermelho, é a parte que ele pretendia caminhar. Vamos representar abaixo a fração da pista que ele caminhou, que corresponde a 1/4 de 2/3. Então, aqui temos a pista toda, e ele caminhou 1/4 de 2/3, que é representado, por este pedacinho aqui, que está em verde. Do 0 até essa flechinha foi o pedaço que ele caminhou. Para descobrir a fração relativa à pista toda, vamos dividi-la em partes iguais. Então aqui, na nossa outra representação, está dividido, é a mesma imagem daqui. Mas 1/4 de 2/3, a gente sabe, que uma maneira de resolver é 1/4 de, o d representa uma multiplicação, 2/3. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. Então chegamos na fração 2 sobre 12. Tem como a gente simplificar essa fração, Porque se a gente divide por 2 no nosso numerador e por 2 no nosso denominador, dá certo. 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. Então, 1/6, é uma maneira para a gente representar esse cálculo. Que 1/6 foi o tanto, que ele andou, este caminho aqui. Foi o tanto que ele andou. Represente na reta numérica a multiplicação 1/4 de 3/5. Um quarto de 3/5. A gente sabe que multiplicação de fração, é numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20. E a gente pode reparar, então, que a nossa reta foi dividida em 20 partes. Aqui, se a gente contar cada pauzinho desse, é dividido em 20 partes. O 1/4 está representado aqui, antes do 1/5. E o 3/5 está representado aqui, Aqui a gente tem o 3/5 e aqui a gente tem o 1/4. Ou seja, como a gente deveria representar o 3/5, a gente pega o total dividido, que é 20, que é o resultado, do denominador da nossa multiplicação, e dividimos esse 20 por 5. Ou seja, dividindo por 5, a gente vai ter aí 4 partes, iguais. 20 dividido por 5, 4. Então a gente tem uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Aí, no caso aqui, corresponde a 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, e o 1 corresponde, a 5/5, que é a mesma coisa que o número 1. 5 dividido por 5, 1.
Da mesma maneira, né, realizar na fração de 1/4, para a gente descobrir, né, a representação na nossa reta numérica. Então, a representação, né, fica exatamente dessa maneira. Atividade 5. Divisão de frações na reta numérica. Quantos 1/6 de 1 inteiro cabe em 2/3 do mesmo inteiro? Ou seja, quantas vezes, né, esse pedacinho aqui cabe dentro do 2/3? A gente sabe, ó, que o nosso 1/6 ele está exatamente aqui. 1/3 representa 2/6. Por que isso, né? Se a gente vamos ver aqui, ó. 1/3, 2/6. Um terço é equivalente a 2/6. Porque, né, se a gente multiplica por 2 tanto o numerador quanto o denominador, chegamos em 2/6. Ou seja, dando sequência, aqui estaria o nosso 3/6, que é, né, igual a meio. Onde está o 2/3 é uma fração equivalente ao 4/6. Porque se a gente também multiplicar por 2, né, a gente vai encontrar o 4/6. 5/6 e o 1, que seria, né, o 6/6. 6/6, que representa o 1 inteiro. Então, quantas vezes, né, nosso 1/6 cabe até chegar no 2/3? Então, a gente tem aqui, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ou seja, ó, quantos ele anda? 1, 2, 3, 4. Então ele cabe 4 vezes. Mostre se é possível efetuar a divisão acima, né, de uma maneira diferente. Essa aqui é uma maneira, né, uma resposta pessoal de vocês. Pratique o que você aprendeu. 15 dividido por 3 é igual a 15 que multiplica 1/3. Por quê? Numa divisão de fração, né, a gente inverte o nosso segundo termo. Como 3, a gente sabe que embaixo tem o 1, quando não tem nada tem o 1 embaixo, a gente vai inverter, vai ficar 1/3. 15, numerador é uma multiplicação, né, de fração numerador com numerador, 15 vezes 1, 15, e 3 vezes 1, 3. 15 dividido por 3, 5. 7/8 dividido por 7/4. Então, 7 oitavos dividir 7/8, né? Então a gente vai multiplicar pelo inverso do segundo termo. O inverso de 7/4 é 4/7. Sete vezes 4, 28.
8 vezes 7, 56. 14 sobre 5 dividido por 2. É a mesma coisa que 14 sobre 5 multiplicando meio. 1 sobre 2. 14 vezes 1, 14. 5 vezes 2, 10. 5 nonos dividido por 1 terço. Então a gente copia o primeiro e faz a multiplicação do segundo termo, o inverso. O inverso de 1 terço é o 3, né? 3 sobre 1, que é o 3. 5 vezes 3, 15. 9 vezes 1, 9. Então, aí é nosso exercício da atividade 5 encerrando. Atividade 6, equivalência e a divisão de frações. Para calcular a divisão entre duas frações, podemos utilizar a ideia de frações equivalentes. Veja, 4 quintos dividido por 1 terço. O que aconteceu aqui, né? Se a gente 4 quintos dividido por 1 terço. Se a gente, né, igualar os nossos denominadores, quanto que a gente multiplicaria, né, no nosso primeiro termo e no nosso segundo, para a gente ter, né, no nosso denominador resultados iguais. Ou seja, lá na tabuada dos 5, a gente tem o 5, 10, 15 e assim por diante, né? Na tabuada do 3, a gente tem 3, 6, 9, 12, 15. Ou seja, o primeiro número, né, que aparece aqui igual é o número 15. Então, na nossa primeira, 4 quintos. Quanto, né, que eu tenho que multiplicar para o meu denominador ser 15? Ó, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. Então, eu tenho que multiplicar por 3 a minha primeira fração. Que no caso, ó, 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Ok? Agora, dividido por 1 terço. Eu também tenho que encontrar, né, um número para mim multiplicar o meu denominador e numerador para que o meu denominador tenha o resultado 15. Então, ó, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5. Se eu multiplico aqui por 5, ficamos com 1 vezes 5, 5, 3 vezes 5, 15. Com os denominadores iguais, né, numa divisão a gente pode, então, igualar, ó, 15 dividido por 15, 1. 2 dividido por 5 é igual, né, a 12 sobre 5. Agora, ó, aplicando o mesmo procedimento acima, calcule as divisões a seguir. Letra A, 3 sobre 2 dividido por 5 sobre 2. Letra B, 13 nonos dividido por 169 sobre 3. A letra C, 2 terços dividido por 1 sexto. Na letra A, 3 meios dividido por 5 meios. Como o nosso denominador é igual, né, a gente pode fazer direto. Como são iguais, aqui vai ficar 1 e aqui vamos ficar com 3 dividido por 5.
ou seja, 3 sobre 5, na letra A. Na letra B, 13 sobre 9 dividido por 169 dividido por 3. Então, se, né, seguindo o procedimento, se a gente multiplicasse, né, os nossos denominadores, 9 vezes 3, 27. Ou seja, quanto, né, que a gente multiplica o nosso número 9 aqui, né, para encontrar o resultado 27. 9 vezes quanto é 27? 9 vezes 3. Então, a gente multiplica o denominador e o numerador. 9 vezes 3, 27. 13 vezes 3 vai dar 39. Dividido 27. 3 vezes quanto, né? Que a gente encontra o resultado 27. 3 vezes 9. Então, a gente multiplica tanto no denominador quanto no numerador. 3 vezes 9 é 27. 169 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. 9 vezes 6, 54. 54 mais 8. 54 mais 8 vai dar 62. 9 vezes 1, 9. Mais 6, 15. 1521. Agora, com os denominadores iguais, então fica 1. E aqui em cima, né, a gente fica com 39 dividido por 1521. Logo, temos 39 sobre 1521. Agora, no C, a gente tem 2 terços dividido por 1 sexto. 3 vezes 6, 18. Certo? Então, né, quanto que a gente multiplica o nosso 3 para chegar no 18? A gente multiplica por 6. Então, 3 vezes 6, 18. 2 vezes 6, 12. Quanto, né, que a gente multiplica com o 6 para dar 18? Multiplica por 3. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 3, 3. Agora, com os denominadores iguais, podemos colocar igual a 1 e temos aqui 12 dividido por 3. Logo, né, a gente tem 12 sobre 3, que é igual a 4. Agora vamos para a correção da situação de aprendizagem 2. Atividade 1. Os números racionais no cotidiano. Um pedreiro tinha disponível uma certa quantidade de barrinhas de rodapé para terminar de colocá-las nas bases das paredes de uma casa. Mediu o perímetro que faltava e verificou que cada barrinha ocupava exatamente 1 sobre 20avos desse espaço. Efetuou alguns cálculos e observou que conseguiria colocar 4/5 desse perímetro que faltava. Quantas barrinhas de rodapé ele possuía? A quantidade será suficiente para completar todo o rodapé? Então, né, a informação que o exercício nos dá é que ele
conseguiria, né, colocar 4/5 desse perímetro que faltava. E, né, que cada barrinha ocupava 1/20 desse espaço. Ou seja, 4/5, a gente teria que fazer aí uma divisão por 1/20. A gente sabe, né, que a divisão a gente tem o 4/5 a divisão, né, a gente inverte o segundo termo e multiplica a nossa fração. Ou seja, 4/5 multiplicando 20. Ou seja, 4 vezes 20, 80. E o 5 vezes 1, 5. 80, né? Dividido por 5, 16 barrinhas. Ou seja, né, a quantidade de barrinhas não será suficiente. Mas lá no exercício, né, a gente já saberia que ele não é suficiente. Porque, né, ele fala aqui, ó, que observou que conseguiria colocar 4/5 desse perímetro. Ou seja, não iria faltar aqui, né, 1/5 dessa parte. Ou seja, o enunciado já nos falava, né, que não seria suficiente. Após uma convenção, os moradores e uma construtora de edifícios, para atender às leis federais 10.048 e 10.098, ambas do ano de 2000, decidiram a divisão das vagas conforme a tabela a seguir. Com base nos dados acima, quantas vagas serão destinadas para deficientes, motociclistas e ciclistas para um estacionamento privativo com 1.200 vagas? Então aqui a gente tem o privativo até 100 vagas, privativo com mais de 100 vagas. Então, né, o que a gente vai utilizar é essas informações aqui, ó, da segunda linha, onde os deficientes têm o direito de 2%, os motociclistas 10% e os ciclistas 7%. Então a gente tem, né, que os deficientes têm direito, né, a 2%. E, né, o número de vagas é de 1.200. Ou seja, 2% de 1.200. Então, 2% é 2/100. O D, como a gente já viu, representa, né, uma multiplicação de 1.200. Então, aqui a gente tem. Podemos, né, primeiro multiplicar em cima, né, e depois dividir. Ou podemos fazer a divisão aqui e depois multiplicar. Tanto faz. Se a gente fazer aqui 1.200 dividido por 100, né, vai cortar os dois zeros, vamos ficar com 12. 12 vezes 2, 24. Ou seja, né, as vagas destinadas para deficientes serão 24 vagas. Agora, para os motociclistas. Então, para os motociclistas, são, né, 10%. Ou seja, 10% de multiplicação 1.200.
Novamente, né, vou fazer aqui primeiro essa divisão para depois multiplicar. Ó. Como temos 2 zero aqui e 2 zero aqui, 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 10, 12 vezes 10, né? Fazer a continha aqui, ó. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1 e o 0. 120. Então, para os motociclistas serão destinadas, né, 120 vagas. E por último, os ciclistas têm o direito, né, de 7% das vagas. Ou seja, 7% de multiplicação 1.200. 2 zero aqui, 2 zero aqui. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. 84 vagas para os ciclistas. Agora vamos fazer a correção da situação de aprendizagem 3. Atividade 1. Sequências numéricas e expressões algébricas. Carlos tinha R$300 quando, em janeiro de 2020, resolveu economizar dinheiro e fez uma tabela com o valor da economia total de cada mês. Qual quantia Carlos está economizando por mês? Então a gente pode observar na tabela, né, que de janeiro a fevereiro, de fevereiro a março, né, cada mês ele foi economizando um total de R$100. Porque se em janeiro ele tinha 300, em fevereiro foi para 400. Então, né, é um aumento de R$100. Seguindo o mesmo padrão da sequência, qual será o total economizado até julho de 2021? A gente sabe que vamos contar os meses. De janeiro de 2020 a janeiro de 2021 são 12 meses. E aí, né, 12, a gente somar, né, até julho, vai dar mais 6 meses. Então, a gente tem, né, um total de 16 meses que, em cada mês destes, ele economizou um total de R$100. Ou seja, 16, né, vai multiplicar com desculpa, aqui é 18, né? Porque se de janeiro de 2020 a janeiro de 2021 são 12 meses, mais 6, né? Dá 18. 18 meses que ele economizou R$100 em cada mês. Ou seja, 18 vezes 100, R$1.600. Mas, né, a gente sabe que esse valor aqui, de 1.600, a gente ainda, né, tem que somar com os R$300, que era o valor inicial que ele tinha lá em janeiro. Portanto, né, o total que ele vai economizar até julho de 2021 será, né, de
reais. Não, aqui também teve um erro, né? 18 vezes 100 é 18, quer dizer, 18 vezes 100 reais, 1.800. Então aqui, ó, é 1.800 mais 300. Então 1.800 mais 300, 2.100 reais ele vai ter economizado. Letra B. Escreva uma expressão algébrica que determine qual será o valor economizado após N meses de economia, partindo de novembro de 2020. Então, ó, uma, expressão possível seria o A sobre AN, representa o valor do mês correspondente. E o N indica qual é o mês, ou seja, a nossa posição. O 300 representa o nosso primeiro termo, ou seja, o N igual a 1, o nosso valor inicial. E o 100 indica o valor que é economizado por mês. Então, escreva uma expressão algébrica que determine qual será o total economizado após N meses de economia, partindo de novembro de 2020. Então, qualquer mês que a gente colocar nessa expressão, a gente vai conseguir descobrir o valor, Quer ver, ó? Se a gente pega N igual a 2, no caso, N igual a 2 é o mês de fevereiro. Então, a gente teria 300 mais 100 2 menos 1, 1. Ou seja, 100 vezes 1 é 100. 300 mais 100, 400. Ou seja, nossa resposta realmente, bateu com o mês 2, que é fevereiro, R$ 400. Então, qualquer mês, correspondente que a gente colocar aqui no lugar do N, a gente vai encontrar o valor que a gente precisará. Mariana criou um jogo de tabuleiro em que cada jogador lança o dado de 6 faces e escolhe uma expressão algébrica. A quantidade de casas a percorrer no tabuleiro será o resultado da expressão algébrica quando substituído o valor D pelo número obtido no dado de 6 faces. Ao lançar o dado, obteve o número 3. Letra A. Qual expressão ela deveria escolher de maneira que pudesse percorrer o maior número de casas? Então, como ela obteve o número 3, fazendo o D igual a 3, a gente vai substituir em cada expressão algébrica, que a gente tem a expressão 1, 2D. Então, 2 vezes 3, 6. D mais 5, 3 mais 5, 8. E 3D menos 5, 3 vezes 3, 9. 9 menos 5, 4. Ou seja, a expressão 2 é a expressão que ela deve escolher para andar o maior número de casas. Descubra a regularidade de cada uma das sequências a seguir para escrever os próximos 3 termos. Escreva a expressão algébrica que representa essa regularidade. Então, a letra A. A gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. A gente percebe que está indo, de 2 em 2. Então, quem seriam os próximos aqui? Seria 12,
14, 16 e 18. Aqui está, né? Aqui, ó. Uma expressão algébrica, né, seria 2 multiplicado por n. Ou seja, 2, né? 2 vezes o nosso n, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Ou seja, o n, né, é a posição. Lembrando, a primeiro termo, posição 1. Segundo termo, posição 2. E assim por diante. Letra B. 3, 5, 7, 9, 11, 13. A gente percebe, né, que 3 para o 5 também está indo de 2 em 2, né? Então, os próximos seriam o número 15, 17 e 19. Uma expressão algébrica possível seria 2 vezes n, que é a posição, mais 1. Ou seja, posição 1 é o número 3. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, corresponde, né, ao nosso primeiro termo. Letra C. 1, 4, 9, 16, 25. Então, né, o que a gente percebe aqui, ó? Que a nossa posição, né, ela está ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 4, 3 ao quadrado é igual a 9, 4 ao quadrado é igual a 16, 5 ao quadrado igual a 25. Então, os próximos três termos seriam 6 ao quadrado igual a 36, 7 ao quadrado igual a 49 e 8 ao quadrado igual a 64. Então, uma expressão, né, possível seria o n ao quadrado. O n ao quadrado seria a nossa expressão algébrica para este caso. O último exercício dessa situação de aprendizagem. Uma importante criação em matemática foi o triângulo de Pascal. Contribuiu em diversas áreas do conhecimento, como economia, ciência, matemática, etc. Esse é o triângulo de Pascal. Seguindo o padrão, complete-o e explique como pensou para continuar a sequência. Então, né, o nosso triângulo de Pascal a gente, né, pode perceber que sempre, né, vai iniciar com o número 1 e terminar com o número 1. Essa, né, é uma das propriedades, né, fundamentais do nosso triângulo de Pascal. E também, né, que em cada linha os termos equidistantes dos extremos possuem valor igual. Ou seja, vamos pegar essa linha aqui. A gente tem o número 70 aqui, certo? Tanto para o lado, né, para os dois lados, os resultados são exatamente iguais. E claro, né, que quando não dá para fazer a divisão, né, correta e deixar somente um termo no meio isolado, a gente tem os dois termos iguais e o restante, né, com os mesmos números. Também podemos perceber que a partir da segunda linha, cada elemento, né,
com exceção do primeiro e do último, é igual à soma de dois elementos da linha anterior. Né? O que é isso? Se eu somo 1 mais 2, se eu somo aqui, ó, 1 mais 2, eu chego no resultado daqui, 2. Se eu somo 2 mais 1, eu chego aqui no resultado 3. Em qualquer lugar que eu fizer, ó. Se eu somo aqui 4 mais 6, eu chego aqui no resultado 10. Então, isso, né, é mais uma propriedade do triângulo de Pascal. E também a gente pode perceber que se a gente somar todas as nossas linhas, vamos ter a nossa potência de base 2, elevado a um expoente, né, que é referente à linha. Ou seja, na linha 0, 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 1 mais 1, 2. 2 elevado a 2 é igual a 1 mais 2 mais 1, que é 4. E assim por diante, todos, né, de base 2 vai corresponder ao valor da soma do nosso triângulo de Pascal. Então, né, a forma de preencher ele é exatamente com estes números.